E aí, galera, aqui é o JP, e agora a gente vai continuar o nosso estudo de equilíbrio químico, mas agora vendo alguns casos um pouco mais particulares desses equilíbrios. Começando agora o equilíbrio iônico. Bom, a gente já viu lá na primeira parte de equilíbrio, né, aprendendo os conceitos iniciais, que o nosso equilíbrio poderia ser molecular, como tinha sido até agora, mas também existe o equilíbrio iônico. Interessante a gente pensar, né, que a formação de estalactites e estalagmites, né, aqui como na imagem, está relacionado a esse tipo de equilíbrio. Tá? Então a gente vai ver ali daqui a pouco um exemplo de uma reação aí no equilíbrio químico que tem a ver com a formação dessas estruturas. Bom, vamos lá então. Primeiro, vamos retomar algumas coisinhas básicas sobre essa questão do equilíbrio iônico. Esse equilíbrio iônico justamente é chamado assim porque é um equilíbrio químico com a participação de íons. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho uma certa substância que, quando eu coloco ela, por exemplo, em água, ela forma íons. Tá certo? Então, esses íons aqui vão participar, vão estar presentes no estado de equilíbrio químico. E como eu tenho a participação de íons, nós vamos trabalhar agora com soluções aquosas eletrolíticas. Lembrando aqui que um eletrólito é quando eu tenho íons em água. Então, consequentemente, eu vou ter uma condução de energia elétrica nessa solução, tá certo? Só que aí não tem muito segredo, porque a maneira de trabalhar com esses equilíbrios iônicos é a mesma maneira com a qual a gente já trabalhava lá nos equilíbrios moleculares. E aí, um detalhezinho que pode aparecer é que, ao invés de usar o Kc, muitas vezes a gente vai utilizar agora o Ki, justamente para indicar que eu tenho íons. Como exemplo, nós temos aqui essa reação. Então, aqui, ó, o carbonato de cálcio no estado sólido, quando reage com o gás carbônico e a água, ele entra em equilíbrio aqui, formando, né, o íon cálcio, solúvel em água, e o íon bicarbonato. Se a gente monta a constante de equilíbrio para essa reação, aqui, ó, vamos lembrar, nós colocamos sempre, né, ponte sobre rio, produto sobre reagente. No caso, nos produtos, nós temos esses dois íons aqui, íon cálcio e bicarbonato, elevado ao quadrado aqui, e na hora de colocar os reagentes, a gente coloca apenas o gás carbônico. Lembrando que sólidos e líquidos puros não entram na constante de equilíbrio aí, porque a concentração, né, não faz sentido calcular a concentração dessas substâncias, ok? Essa reação aqui é relacionada com a formação das estalactites e as estalagmites, tá certo? Aquelas estruturas são feitas aí de calcário, né, o carbonato de cálcio, e estão em equilíbrio aí conforme o sistema e tudo mais, ok? Bom, depois de entender essa ideia básica, agora a gente vai começar a trabalhar alguns tipos de equilíbrio iônico mais específicos. Primeiro, vamos analisar ácidos em solução aquosa. Primeira coisa, ácidos vão sofrer ionização. Então, nos nossos ácidos, nós não temos íons, mas quando eu coloco em água, eles formam íons. Por isso, esse fenômeno da ionização. E aí, é muito comum utilizar a constante Ka, que na verdade é só uma outra nomenclatura para Kc ou Ki. E o que é esse Ka? É a chamada constante de ionização dos ácidos, mas também mais conhecida como constante de acidez. Agora, vamos analisar aí alguns tipos de ácido. Primeiro, analisando os ácidos monopróticos, ou os chamados monoácidos. Isso daqui relacionado com aquelas teorias ácido-base que é interessante você ter um conhecimento mínimo disso para poder entender. Então, um ácido monoprótico é chamado assim porque ele vai liberar apenas um próton em água, ou um H+, ok? Pensando aí nessa definição de Bronsted-Lowry. Aqui eu tenho uma primeira possibilidade. Então tá aqui, ó. Eu represento o meu ácido não ionizado por Ha em equilíbrio com o meu próton, né, o meu íon hidrogênio aqui, mais o meu ânion, qualquer que seja esse ânion, com a carga negativa, tá certo? Se eu monto a constante de equilíbrio para essa
reação desse jeito, nós temos isso daqui, tá certo? Produto sobre reagente. Agora, também a gente pode considerar aí, né, a participação da água nessa reação. Por quê? Esse H+, por mais que a gente represente assim, não faz sentido, não é comum encontrá-lo isolado numa solução. Ele vai acabar aí se ligando à molécula de água, formando aí o íon hidrônio, o H3O+. Então aqui, quando a gente monta dessa estrutura aqui, nós temos essa constante de equilíbrio. Perceba que as duas são equivalentes. A única coisa que eu troquei aqui, H+ por H3O+. Para a gente, né, a nível médio, não tem muita diferença. Então eu posso usar como coisas sinônimas, o H+ e o H3O+. Nessa definição aqui, a gente está utilizando mais a ideia de ácidos diarrênios, ou seja, que eu libero o H+ em água. Aqui a gente já está utilizando mais a ideia de Bronsted-Lowry, porque o meu ácido é um doador de próton, então ele está doando esse próton para a água, ok? Isso para ácidos monopróticos. Agora, para um ácido poliprótico, por que ele é chamado assim? Justamente porque ele vai liberar mais de um próton em água. A gente tem que considerar que essa ionização vai ocorrer em etapas. Então, assim como lá na estequiometria a gente pode ter diferentes etapas para uma mesma reação, ou mesmo na cinética química, às vezes a reação vai acontecendo por etapas, aqui também isso ocorre. E aí é importante a gente frisar que cada etapa vai possuir uma constante de acidez. Então, eu vou ter o Ka da primeira etapa, da segunda e assim por diante. Vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, aqui, no caso, a ionização do ácido carbônico. Então, essa é a primeira etapa. O ácido carbônico, H2CO3, em água, vai formar primeiramente o H3O+, e mais um íon bicarbonato. Depois, na segunda etapa, esse meu íon bicarbonato vai seguir aí sofrendo ionização. Então, ele vai liberar mais um próton na água, e aí sim vai formar o íon carbonato, tá? Então, aqui eu tenho 2 prótons, perceba que são 2 etapas, ok? Bom, se eu calculo, né, se eu monto a constante de acidez da primeira etapa, nós temos daqui, ó, produto sobre reagente. Lembrando que não faz sentido eu colocar água aqui. E na segunda etapa, a mesma coisa, produto sobre reagentes. Isso daqui é o Ka de cada uma das etapas. Agora, se eu quero montar a equação global, o que eu formei de bicarbonato, eu consumo na segunda etapa, por isso que eu vou cortar aqui. Então, na hora que eu faço a somatória das equações, né, das etapas, para poder chegar na etapa global, nós chegamos nisso daqui, ó. O ácido carbônico vai reagir com 2 moléculas de água, formando aí 2 íons hidrônio, mais o meu íon carbonato. Se a gente monta o Ka dessa equação global, tá aqui, ó, vai ser a concentração de H3O+ ao quadrado, carbonato e ácido carbônico. Mas qual que é a relação desse Ka global com o Ka de cada etapa? Na verdade, o Ka global sempre será a multiplicação de todos os Kas, né, de todas as etapas. Então, se eu posso ter aí 2, 3 etapas, é só eu pegar de cada etapa e multiplicar para chegar no global. Por quê? Quando a gente faz essa multiplicação, se eu multiplico aqui, ó, Ka1 por Ka2, perceba que o íon bicarbonato que está aqui no numerador de uma das frações vai estar no denominador da outra. Então, ele vai ser cancelado. Tá? E aqui, H3O+ vezes H3O+, H3O+ ao quadrado. Tá? Então, é daí que vem essa ideia de multiplicar. Então, assim como lá naquela introdução a equilíbrio químico, a gente viu que quando eu tenho etapas, é só eu pegar e multiplicar, aqui é o mesmo esquema, tá certo? Bom, algumas características muito importantes para a gente guardar desse Ka. Primeiro, quanto maior o Ka de um ácido, mais ionizado ele vai estar. Por quê? Lembra que quanto maior esse Ka, mais vai ter avançado para os produtos da minha reação. E nos produtos eu tenho íons, tá certo? Comparados com o meu ácido não ionizado dos reagentes. Então, quanto maior o Ka, mais ionizado.
Consequentemente, também ele vai ter um alto valor de alfa. Lembrando que esse alfa é chamado de grau de ionização, que a gente também já estudou. E, como a gente viu, um ácido, quanto mais ionizado ou quanto maior o seu alfa, mais forte ele vai ser. Então, isso daqui é muito importante a gente saber, porque tem exercícios que pedem que a gente compare os Kas de vários ácidos para falar qual que é um ácido mais forte ou mais fraco, e tudo depende aí desses parâmetros, tá certo? Também uma coisa interessante é que o Ka, como é uma constante de equilíbrio, depende da temperatura. Assim como para qualquer constante de equilíbrio a gente precisa estar numa temperatura certa, né, para poder definir, aqui também funciona da mesma forma. Então, mexi na temperatura, eu mexo no meu Ka, mexo na ionização e tudo mais. Agora, um detalhe, para ácidos polipróticos, como que eu consigo julgar o Ka de um ácido poliprótico e tudo mais? Sempre o Ka da primeira etapa vai ser maior, né, ou muito maior, como está representado aqui, que o da segunda, e que vai ser muito maior que o da terceira, e assim por diante. Por quê? Conforme ele vai perdendo esses H+, né, o nosso ácido vai formando esses H+, vai ficando cada vez mais difícil ele formar um H+, já que na sua próxima etapa ele já vai ter uma carga negativa. Se a gente lembrar do exemplo anterior, né, na segunda etapa, eu já não começava com um H2CO3, eu começava com um íon bicarbonato, que já tinha uma carga negativa. E dessa coisa do bicarbonato, eu tinha que formar uma coisa positiva. Então, vai ficando cada vez mais difícil, tá certo? Então, sempre o primeiro hidrogênio ácido sai mais fácil que o segundo, que sai mais fácil que o terceiro, e assim por diante, tá? Essa é um detalhe importante aí, essa é um ponto importante aí para a gente saber, ok? Agora, geralmente a gente não define Ka para ácidos fortes. Por quê? Vamos lembrar que um ácido forte, né, é conhecido assim, já que praticamente não vão existir moléculas não ionizadas na solução. É como se de cada 100 moléculas, às vezes uma molécula, ou às vezes até menos que isso, esteja não ionizada, porque todas as outras já vão estar ionizadas. E aí a gente entende que o Ka para ácidos fortes é muito grande comparado para os demais, tá? Então, se a gente compara aí ácidos fortes, moderados, fracos, a gente consegue perceber uma discrepância muito grande nesse valor do Ka, tá? Então, por isso que geralmente a gente não define, a gente considera aí como se fosse uma ionização completa, uma ionização total. Bom, pensando agora num exemplo, como que isso pode aparecer para a gente? Tá aqui, ó. Observe a tabela e responda. Então, ele deu aqui alguns ácidos. Perceba que nesse meio aqui eu tenho ácidos ditos inorgânicos, mas também aqui ó, um ácido orgânico. Tenho ácidos monopróticos e um ácido aqui diprótico. Vamos ver. Ele pergunta, letra A, de acordo com a tabela, qual é o ácido mais forte? Bom, se eu quero saber o ácido mais forte, como a tabela me deu o valor de Ka, quanto maior o Ka, mais forte. Daqui, os que tem, né, o que tem o maior valor de Ka é o HBr, tá aqui, 10 a nona. Compara aqui, ó, 10 a nona com 10 a menos 10. É muito discrepante a diferença de um para outro. Então, o ácido mais forte nesse caso é o HBr, é o ácido bromídrico, ok? Agora, ele fala assim, ó, de acordo com a tabela, qual é o ácido menos ionizado? Bom, o menos ionizado é o mais fraco. Então, também uma outra forma de pensar, o menos ionizado é o que tem o menor Ka, que no caso aqui é o HCN, 10 a menos 10, tá? Quando a gente tiver diferentes expoentes aí, né, tudo na base 10, mas diferentes expoentes, é só a gente comparar o expoente. Agora, empatou, né, a parte da potência, aí sim você analisa o número que está aqui na frente, ok? Perceba que para o H2S ele só deu o valor da primeira ionização, mas como a gente viu, a primeira é sempre maior que a segunda. Então, o Ka da segunda ionização, né, da segunda etapa, vai ser com certeza menor que isso daqui, ok? Então, o ácido menos ionizado é o ácido cianídrico, o HCN. Com relação agora a bases em solução aquosa. Bom, se para ácidos a gente usa Ka, para bases a gente vai usar Kb, que é conhecido como constante de dissociação de bases, mas também mais conhecido como constante de basicidade. E é interessante porque vai seguir a mesma lógica do Ka.
tá? Então, digamos que o Kb é o análogo para bases, né, do que a gente tem no Ka para ácidos. Aqui, então, coloquei uma primeira reação aqui. Nessa reação, perceba que eu tenho aqui na minha base OH e eu vou liberar esse OH. Aqui nós temos um exemplo de uma base de arrênios. Se eu monto aqui a minha constante, né, o meu Kb, para essa reação, tá aqui, produto sobre reagente. Mas também a gente pode analisar isso olhando a partir do conceito de Bronsted-Lowry. Então aqui eu tenho a minha base, que não necessariamente vai ter hidroxila para poder liberar. Então, por isso que ela não é uma base de arrênios, mas que ela vai ser receptora de um próton. Por isso que aqui ela fica, né, Hb com a carga positiva, esse próton que traz a carga negativa. Nesse caso, então, nós temos uma base de Bronsted-Lowry, e quando eu monto a minha constante, meu Kb, tá aqui, produto sobre reagente. Não tem muita diferença, é que a gente precisa tomar cuidado porque nem sempre eu vou ter esse OH na minha base, mas não é por isso que eu não possa analisar Kb para diferentes situações. É o que a gente pensa, por exemplo, aí muito comum na orgânica, né? Na química orgânica, que é uma outra parte aí da química, nem sempre, né, a gente não considera as bases como liberando OH em água, tá? Então a gente tem aí outros conceitos para poder analisar, tá certo? Mas de qualquer forma, sempre vai dar essa ideia de produto sobre reagente, é o nosso Kb. Características desse Kb aí que vale a pena a gente saber. Quanto maior esse Kb, maior o nosso alfa, né? Que aí a gente conhece como grau de dissociação ou grau de ionização, e consequentemente eu vou ter uma base mais forte. Por isso que é o mesmo raciocínio que a gente tem lá para o Ka. Um exemplo, se a gente vai montar aí a nossa constante de equilíbrio Kb. Tá aqui, eu tenho hidróxido de amônio no estado aquoso, então liberando aqui, né, os íons amônio e hidroxila. Tá aqui, montei o meu Kb. Agora, se eu analiso, perceba que aqui eu tenho uma base, que é essa daqui, ela não é uma base que tem OH, tá certo? Essa daqui é a metilamina, então ela, mesmo não tendo esse OH, ela vai receber um próton, por isso que ela tem caráter básico. Quando a gente vai montar a constante de equilíbrio para essa daqui, tá aqui. Esse daqui é o Kb para essa reação. Então aqui, conforme o conceito aí de arrênios, e aqui conforme o conceito de Bronsted-Lowry. Mas o Kb é o mesmo, né, a mesma lógica, então eu posso comparar o Kb de uma com o Kb da outra, desde que estejam na mesma temperatura, ok? Então, só para a gente frisar essa questão. Afinal, é muito comum quando a gente tem que analisar Kb, ele trazer, né, o exercício trazer para a gente diferentes substâncias orgânicas. Um exemplo, tá aqui, ó. Observe a tabela e responda. Então, agora nós temos bases e o Kb medido a 25 graus Celsius. Ureia, nicotina, amônia, trimetilamina, metilamina e dimetilamina. Ele pergunta, de acordo com a tabela, qual é a substância mais básica? Bom, a substância mais básica é aquela que tem o maior Kb, e nesse caso é a dimetilamina, ok? Temos aqui a fórmula dela, é uma amina aí do tipo secundária, conceitos da química orgânica. Agora, letra B. Nós temos aqui, ó, considerando a ureia e a nicotina, qual substância tem menor caráter básico? Então, agora ele restringe a duas opções, ureia e nicotina. Para ter o menor caráter básico, é só ter o menor Kb, tá? Tanto é que a gente considera a ureia como tendo praticamente, né, um caráter neutro, justamente porque é extremamente baixo esse Kb comparado aí com outras substâncias que tem um caráter básico mais acentuado, tá? Então, é um valor muito baixo para Kb. Então, nesse caso, menor caráter básico entre a nicotina e a ureia é a ureia, ok? Fechamos a primeira parte do nosso estudo de equilíbrio iônico. Seguimos daqui a pouco com alguns outros conceitos importantes. Até logo. Tchau, tchau.